Olá, meu amor! Que bom receber você aqui no podcast Viva para Se Amar. Toda semana tem um episódio inédito no YouTube e no Spotify para te ensinar a ser o amor da sua vida. Por isso, siga o nosso canal, siga também a nossa playlist no Spotify e avalia este programa. Quanto mais você avaliar, mais eu vou saber a sua opinião. Comenta nos nossos episódios, porque tudo que a gente faz aqui é para você. Também já intimo você que está aqui comigo toda semana a compartilhar os vídeos que você vê por aqui. Me ajuda a espalhar e levar amor próprio pelo mundo, porque assim vai ficar muito mais fácil da gente aprender a se amar. Te convido também a me seguir nas redes sociais. O Instagram da minha escola de amor próprio é o @vivipraísso, o meu Instagram @avivibarbosa e o do nosso podcast @viva para se amar. Deixo aqui todos os links na descrição do nosso episódio, junto também com o link do nosso livro, que tem descontão lá na Amazon, mas você encontra em qualquer livraria do país. Nessa semana, quero falar com você, que tem uma necessidade extrema de agradar. Uma necessidade louca que coloca você em várias ciladas, mas que de alguma forma você não consegue sair desse padrão de comportamento. E essa necessidade de agradar te transforma naquela velha e boazinha demais, permissiva, aquela pessoa que tá vulnerável ao ponto de ter tanto medo de perder o outro que faz tudo para agradar, faz tudo e ultrapassa os seus próprios limites. É você essa pessoa? Me conta aqui nos comentários, coloca um coraçãozinho partido aqui nos comentários se você anda se ferindo para agradar o outro. Porque essa necessidade de agradar, ela aparentemente parece uma bondade, um altruísmo, mas ela é em desequilíbrio, que é quando vira um comportamento quase que compulsivo, que você não consegue controlar, ela passa a fazer de você uma pessoa que fere a si mesma para salvar o outro, para agradar o outro, para cuidar do outro. E aí você espera reconhecimento, né? Você espera que as pessoas façam por você a mesma coisa e não acontece. Justamente porque a pessoa que tem necessidade de agradar, ela se conecta, ela faz parzinho com a pessoa que tem necessidade de ser cuidada. Então, de forma necessária, você precisa fazer pelo outro para estar ali. Agora, por que? Se você já tem consciência que é ruim ou que é excessivo, por que não consegue parar? Quais são as causas dessa necessidade de agradar? A gente entra nesse looping vicioso, né? Porque começa sendo simpática, começa sendo empática demais, começa sendo legal demais. E quando percebe, tá fazendo aquilo muito mais pelo outro do que por si, porque busca validação externa. Você tem necessidade de que as pessoas amem você, porque você não se ama. Você tem necessidade de fazer pelo outro aquilo que você não faz por você. E aí, naturalmente, você espera reciprocidade, não acontece, porque você atrai pessoas que não têm isso para dar. As pessoas que você atrai são as sugadoras, né? As tomadoras. Por isso é comum as pessoas que são empáticas demais e que têm essa necessidade de agradar, atraírem relacionamentos com narcisistas, com pessoas tóxicas, com pessoas que tomam sem a menor vergonha, porque quem dá demais atrai pessoas que tomam demais. Essa é a combinação perfeita. E aí isso te fere, porque tira de você aquilo que deveria ser seu. O seu vício, a sua vitalidade, a sua energia, até o seu dinheiro. Quando você fica nessa necessidade de agradar e boazinha demais, você tem uma enorme dificuldade de falar não, porque tem medo de perder, medo de desagradar, medo de não ser amada. Até quando? Até quando você vai continuar tirando de você para dar para o outro que não vai fazer o mesmo por você? Até quando você vai continuar esperando essa validação externa e mesmo que venha uma validação ou outra, não te preenche por tempo suficiente? Porque, pensa comigo, quando alguém te elogia, você não sente que é verdade, porque você não sente que merece aquele elogio. Quando alguém te valida, você fica com medo de perder aquela validação. Então, quando você tem essa necessidade de agradar, no fundo, aquilo está te sustentando num castelo de areia e que em algum momento você vai perceber que isso está te levando para um quadro de dependência emocional, de carência afetiva. Porque quando falta afeto e amor pela sua vida, você busca fora o que é produzido dentro. Eu sempre falo aqui que a falta de afeto é como se tivesse um ralo no seu peito. E o amor que você produz pelo seu viver não é suficiente para bombear o sangue no seu corpo. Então você vai buscando fora esses estímulos, mas eles nunca vão ser suficientes, porque Deus deu para cada um uma vida, para cada um amar a sua. E você só consegue ter um relacionamento saudável, um emprego saudável, família saudável, quando você transborda de afeto. E quando você equilibra essa questão de entender que o que falta aqui
É você parar de se contentar com esses ganhos secundários. O que são ganhos secundários? Essas migalhas, né? Quando você faz de tudo por aquela pessoa e de vez em quando ela pega e fala, obrigada. E aí você se sente útil, você se sente necessária, você tem a sensação de, bom, a pessoa não vive sem mim, tô fazendo de tudo por ela. E às vezes é do mínimo, é calibrar o mínimo, porque quando você começa a perceber as causas, que é por isso que eu tô fazendo esse podcast, para você se alertar e começar a praticar o que eu chamo de autopercepção. Ao longo da sua vida, vai percebendo, eu tô fazendo isso porque é o que eu quero ou porque eu estou condicionada a doar, a agradar, a buscar fora o que eu não tenho dentro. E quando você percebe isso, você percebe que precisa de ajuda para se fortalecer, para desenvolver amor próprio. E isso não é o outro que vai te dar. Você pode estar extremamente feliz no seu casamento. Se aquela pessoa for embora, quem é você sem ele? É óbvio que você sofre, é óbvio que você se abate, é óbvio que você até deprime, mas você tem para onde voltar, a sua casa, a sua morada. Só que quando você tem essa necessidade de agradar, é porque você não se agrada de si. Quando você tem essa necessidade de ser validada pelo outro, é porque você mesma não se valida. Então, tudo que vier de fora dura pouco. E ainda que venha, você tem aquela sensação estranha, que a gente chama de síndrome do impostor. Dificuldades em receber elogio, dificuldades em aceitar os seus próprios talentos, dificuldades em respeitar os seus limites, dificuldade em fazer exatamente pelo outro consigo. O que você está fazendo pelo outro, você não tem condição de fazer por si mesma. Tá se reconhecendo? Coloca aqui nos comentários um coraçãozinho partido para eu saber se você se identifica com essa pessoa que tem necessidade de agradar. Porque agradar de vez em quando, agradar de forma fluida, é uma delícia. Eu não tô falando para você ser aquela pessoa que não liga pro sentimento dos outros. Não, ter empatia é um dos valores mais importantes, inclusive para mim. Mas quando você faz isso em excesso, é porque você não tem por você mesma. Quando você tira sua blusa de frio para acolher a tua amiga que esqueceu a blusa dela e fica com frio no lugar dela, você não tá sendo boa. Você não tá sendo altruísta. Você tá sendo boazinha. Você tá tentando agradar. Você tá tentando garantias de amor. Olha como eu sou legal. Ela nunca mais vai deixar de sair sem mim, porque se ela esquecer a blusa, eu sou a blusa dela. A longo prazo, você vai perceber ao seu redor o quantas pessoas sanguessugas você tem. A longo prazo, você vai perceber o quão sem energia para os seus projetos você está. E a longo prazo, você vai perceber que está cansada dessas relações com ganhos secundários. E que a única coisa que você precisa fazer é entender que só você pode se dar aquilo que você dá para o outro. A necessidade de agradar, ela é um comportamento que ela demora para perceber que é ruim, porque muita gente te valoriza demais. Ai, nossa, como ela é maravilhosa, eu quero muito que ela venha, porque ela aqui é incrível. E aí você começa a perceber que não é por você, mas pelo que você oferece para essa pessoa. Uma vez uma aluna me contou uma história maravilhosa. Gente, eu amo contar história. Esse podcast, ele não é só aula, né? Ele também é pra gente se divertir, ouvindo fofocas alheias e aprender com experiências alheias. Essa minha aluna me contou uma vez que ela tinha, durante um processo de mentoria, que ela estava começando a perceber o quanto a melhor amiga de vida dela não era amiga. E é doído perceber isso, né? Porque você sai da bolha da ilusão. Porque você também acredita que aquela pessoa te ama, quando na verdade ela ama o que você oferece, não quem você é. Quem é você sem o seu dinheiro, né? Quem é você sem as suas habilidades? Quem é você? Será que as pessoas vão te amar ainda assim? Essa é a pergunta, né? Que ela começou a se fazer. E ela tinha uma habilidade de cozinhar. Então, toda vez que tinha um aniversário, na família dessa melhor amiga, ela ia mais cedo para ajudar a fazer o bolo, salgadinho, docinho. Chegava na hora da festa, ela estava um caco. E ela ficava na cozinha ajudando todo mundo. Ela, em nenhum momento, a melhor amiga falava, não, deixa isso pra lá, vamos sentar aqui, compartilha comigo, eu quero dividir meu dia com você. Não. E ela começou a perceber que não era só porque ela passou a ser tão natural que virou obrigação. Ela começou querendo agradar, querendo ser legal. Deixa que eu te ajudo com o bolo, de repente o bolo era a obrigação dela. Deixa que eu te ajudo a limpar a mesa, de repente a mesa era a obrigação dela. E ela trabalhava com isso. Em nenhum momento a amiga falou, deixa que eu quero o seu bolo na minha festa, eu vou comprar o seu bolo de mim. E aí, como amigas, eu faço um desconto pra você. E troca, isso é troca.
Não, ela sempre tinha, era natural que ela esperasse que ela fosse. E aí, durante esse processo de percepção, por isso que eu te falei, pratique a autopercepção, se questione, quem sou eu se eu parar de oferecer de graça o que eu cobraria? E aí a amiga dela falou, ai amiga, você vai fazer o bolo pra mim esse ano? Eu queria desse sabor. Ela falou assim, olha, esse ano eu faço pra você, mas eu vou fazer cobrando, porque eu não tenho como fazer gratuito. Os insumos estão muito caros. Você sabe o que aconteceu? A amiga dela não chamou ela pro aniversário. A melhor amiga dela ficou tão puta quando percebeu que a fonte secou, que dispensou ela de estar no aniversário. Não avisou quando faria festa, e aí um belo dia ela olhou na rede social, todo mundo reunido com um bolo que ela comprou em algum outro lugar. Então ela não validou o talento daquela amiga, ela não validou o fato dela ser autônoma e precisar da grana, e não validou a presença dela enquanto amiga de vida. E é isso que acontece quando você vicia as pessoas na sua agradabilidade. Quando você para, você percebe que aquilo ali não se sustenta. E não porque você não mereça ser chamada para uma festa, mas porque aquele tipo de amizade está condicionada a te usurpar. Então, reflita sobre isso. Quem é você? Se você parar de agradar as pessoas, quem sobra? Quem fica? Se você é aquela pessoa que tem grana e está acostumada, deixa que eu pago, vem na minha casa, deixa que eu faço. Quem é você quando você começa a falar não? O Natal pode ser aqui em casa, mas cada um traz o prato. Vamos ver quantas pessoas aparecem? Então você começa a perceber que essas pessoas que estão do seu lado, às vezes até te lambendo, não é verdadeiro. Então pague o preço, banque, perder pessoas. Mas que são pessoas que não estão com você de verdade. Elas estão com você porque elas estão abusando da sua vontade de agradar. E aí você entende que essas perdas, na verdade, foram livramentos. Que essas perdas foram, um alívio. Porque, poxa, passar uma vida inteira... Eu faço por ela porque ela é minha melhor amiga. E ela não tem capacidade de me convidar para uma festa porque eu disse que naquele ano eu estava sem grana para fazer gratuito. O que é meu trabalho? Que amizade é essa? Então, quer dizer, eu tenho capacidade de fazer pelo outro e o outro não tem capacidade de fazer por mim. Não é justo, não é amor, não é relação saudável. Tá fazendo sentido para você? Essa necessidade de agradar vai te levar para um buraco tão fundo que se a gente não parar agora... Você vai passar uma vida inteira com relações de ilusão. E você sabe disso. Porque essa minha aluna que contou o exemplo da festa, ela me falava que incomodava. Todo mundo lá festando e ela servindo as pessoas como se ela tivesse sido contratada. E ela não foi contratada, ela foi para dar uma mão. E de repente virou a empregada da melhor amiga. E não tem problema nenhum se você trabalha com isso. Mas se é o seu trabalho, como era o dela, poxa vida... Não tem cabimento. E aí você começa a perceber, faça exercício de autopercepção. O quanto isso aqui me incomoda, o quanto isso aqui me deixa chateado, o quanto você já percebe que aquela pessoa não é pra você, o quanto aquele relacionamento não é saudável, o quanto aquele emprego não te valida, e você continua agradando, doando, esvaziando. Toda vez que você esperar que alguém faça alguma coisa por você, é porque você deveria estar fazendo. Isso se chama a lei do dar e do receber. A gente fala muito disso no meu curso Desafio 15 Dias para Florescer, que em breve vai ter nova turma. Então entra lá no grupo gratuito das rosas, Resgate das Rosas, que tem aqui o link da descrição, tem nos meus perfis do Instagram também, e participa, porque assim que tiver uma nova turma eu vou te avisar. A gente fala muito sobre esse equilíbrio das leis, né? Hierárquicas, pertencimento e dar e receber. Troca. Toda vez que você está dando mais do que está recebendo, você tem que calibrar em você e não no outro. Não adianta você chegar para essa amiga, a exemplo desse caso, e falar, poxa vida, eu fiz um monte de vezes bolo para você e você nunca, né? Agora que eu preciso que você compre, você nem me convida para festa. Não adianta, ela vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. O que adianta? Peraí. Eu não valorizei o meu trabalho quando eu fiz o tempo inteiro sem ser contratada. Então agora eu vou valorizar mais. Eu vou recalcular os meus preços, eu vou vender para pessoas interessadas em comprarem. Então toda vez, anota isso, toda vez que você está esperando algo do outro, uma validação, um elogio, uma declaração, toda vez que você espera do outro para te preencher,
você precisa dar mais para si mesma e não para o outro. É assim que a gente acaba com a necessidade de agradar, equilibrando a lei do dar e do receber. Você tem sim que dar muito, estar a serviço no seu trabalho, estar a serviço das suas relações, mas quando isso não é recíproco, antes de dar mais para o outro para ver se ele vem, para ver se ele depende de você, dê mais para si mesma. Agrade mais a si mesma. Ao invés de você dar o bolo gratuito para a melhor amiga, faça um bolo e divulgue no seu Instagram para vender este bolo. Leve numa degustação num lugar que vai te dar clientes. Faça por você, agrade você. E aí essa necessidade de agradar o outro vai diminuir. Agora, se você não consegue fazer esse exercício de autopercepção e calibrar a lei do dar e do receber sozinha, eu te convido a ser minha aluna na mentoria Meu Espelho, que é um programa que tem no mínimo 4 meses de duração, em que a gente faz sessões semanais ou quinzenais e que de forma estratégica a gente trabalha autoconhecimento e amor próprio. Essa é a única forma de você viver para se amar. Então, se você quer ser minha aluna de mentoria, eu vou deixar o número do WhatsApp da minha equipe aqui no nosso episódio e você entra em contato ou lá no direct do meu Instagram que a gente vai te responder e agendar o seu horário. Combinado? Na semana que vem tem mais.